Agora, no momento, estou até fazendo outra faculdade, estou fazendo farmácia na UF. Mas, para o que a gente precisa aqui, eu nem coloquei isso, porque ainda estou fazendo, ainda não concluí. Eu quero ressaltar aqui que é muito importante você sempre poder se reinventar, nunca se acomode, né, com a sua situação. Se você tem vontade de aprender, de estudar mais, por que não fazer mais de uma faculdade? Não tenha medo de tentar, de se redescobrir, de mudar de área, se você achar que não gostou daquela área e quiser fazer outra área. Então, não pense que, já passei da idade, ou, o que vão pensar de mim? Eu fiz uma coisa, agora quero fazer outra. Não se preocupe com isso. Eu sou o exemplo, Sarinha me conhece, eu sou o exemplo que eu fiz uma faculdade, cursei uma graduação, fiz um mestrado, depois entrei para fazer outra faculdade, e a vida segue. Então, que vocês possam levar isso para a vida de vocês, tá? Agora vamos voltar ao assunto mesmo. Bem, o que é a genética? Bem, a genética ela é uma área da biologia que vai estudar todos os genes, os mecanismos de transmissão das características hereditárias, e também ela vai incluir áreas como manipulação de genes e a engenharia genética. Tá? Então, eu tentei fazer um apanhado dos principais conceitos de genética para quem ainda não se familiariza muito bem, poder entender melhor o assunto. Aqui nós temos um cromossomo duplicado, né? E esse cromossomo, na realidade, ele é um único filamento de DNA que está espiralizado, bem condensado, enrolado nessas pequenas proteínas chamadas de proteínas histonas. Quando você estica esse filamento, você vê que são duas fitas espiraladas, que a gente chama de dupla hélice, onde estão localizados os genes. E um pouquinho da história. Mendel, ele era um monge austríaco que, a partir de 1960, ele realizou uma série de cruzamentos entre plantas de ervilha e analisou, em cerca de 10 anos de trabalho, conseguiu isolar 22 variedades de ervilhas que originavam linhagens puras, ou seja, que produziam descendência homogênea. Tá? E esses experimentos permitiram a elaboração das leis de Mendel sobre a transmissão dos caracteres hereditários. E essas leis, que também são conhecidas como leis de segregação independente ou leis de herança mendeliana, elas são a base do estudo de genética até hoje. Mesmo na época de Mendel, não se tinha... mesmo que na época de Mendel não se tinha o conhecimento sobre cromossomo, DNA, proteína, ainda assim ele é conhecido como o pai da genética. Por que ele escolheu ervilha? Bem, ele escolheu ervilha porque a ervilha ela é uma planta que ela pode se reproduzir tanto por autofecundação quanto por fecundação cruzada, né? A polinização é fácil, porque a flor dela é bem exposta, então ele tem ali acesso ao androceu e ao giminiceu com facilidade, e ela também tem um desenvolvimento rápido e gera um grande número de descendentes, e ela tem características bem específicas e fáceis de ver. Nós podemos ver aqui o aspecto dominante, o aspecto recessivo, como a forma da semente lisa ou rugosa. Nós vemos também aqui nesse quadro maior o fenótipo e o genótipo dessas sementes. Tem a cor dos cotiledones, a cor do tegumento, que é essa casca que envolve a semente, a cor da flor, a posição da flor, a forma da vagem, né, do fruto, a cor desse fruto, e também a altura, né, da planta, o tamanho do caule. Então, isso facilitou muito a observação. Se ele escolhesse um ser que tem um desenvolvimento longo, como o ser humano, e que tem pouca prole por cruzamento, ele não poderia realizar esse trabalho em 10 anos. Teriam que ser muitos cientistas ao longo de muitos anos para conseguir observar todos esses cruzamentos. E aí nós temos que
observar alguns conceitos de genética, como o que são células diploide, são as células que possuem um material genético duplo, em dose dupla, né? Os pares de cromossomos homólogos. Enquanto como as células do nosso corpo, as células que possuem metade do material genético, como nós podemos observar aqui na formação dos gametas, né? Os óvulos, os espermatozoides, eles têm metade da célula original, que seria uma célula diploide. E os cromossomos homólogos, eles são esses que ficam pareados e que têm os locos gênicos, que são os locais onde estão localizados esses alelos, que são os pares de genes, como nós podemos ver aqui, o Azão e o Azinho, por exemplo, e o Bzão e o Bzinho. Aí o Azão seria o alelo dominante, que manifesta sua característica mesmo na presença de outro que é diferente dele. Enquanto o Azinho seria o alelo recessivo, que ele só manifesta a característica dele na presença de outro Azinho. E aí nós podemos falar de seres homozigóticos, que são puros, pode ser homozigótico recessivo ou homozigótico dominante. E os seres heterozigóticos que possuem os alelos diferentes, o Azão e o Azinho. E temos também a diferença entre fenótipo, que é aquilo que a gente consegue enxergar, ou seja, a manifestação da característica representada pelos alelos. E os alelos são os genes, realmente, é o que a gente chama de genótipo. E aí, Mendel, na realidade, com os estudos dele, ele fez uma ligação entre a genética, né, entre a biologia e a matemática, através da probabilidade. E isso fica bem evidente nesse quadro que a gente chama quadro de Punnett, onde a gente pega os gametas de um indivíduo e cruza com o gameta de outro indivíduo, e aí a gente tem a formação dos zigotos, que aqui estão representados pelas sementes. E a gente consegue observar que nesse primeiro quadro aqui, nós temos Rzão, 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 Rzinho, temos duas sementes Rzão, Rzinho e uma semente que é Rzinho, Rzinho. Ou seja, no genótipo, a proporção ficou 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho. E aí, o Rzão, Rzão, ele é 1/4 dessa prole, ou seja, ele é 25%. O Rzão, Rzinho são 2/4, representando 50%. E o Rzinho, Rzinho, como ele é só um das 4 possibilidades, ele é 1/4, ele também é 25%. Se fôssemos observar o fenótipo, nós observamos que o Rzão, como ele é dominante, ele manifesta a presença dele, a característica dele mesmo na presença do Rzinho. Então, nós temos 3 sementes lisas para apenas uma rugosa. Ou seja, 3 para 1, 3/4 de fenótipo liso para 1/4 de fenótipo rugoso. Se fôssemos olhar outra característica, como, por exemplo, a cor da semente, a gente teria que pegar todas elas lisas, porque a primeira lei de Mendel, ela só estuda os casos de monohibridismo, ou seja, analisa uma única característica por vez. E aí, se nós aplicássemos a questão da probabilidade, teríamos aqui, nesse exemplo do quadro de baixo, Vzão, Vzinho, metade delas são amarelas, e Vzinho, Vzinho, metade delas são verde, onde o Vzão é o caráter dominante e amarelo, e o recessivo, Vzinho, Vzinho, é verde. Se nós quiséssemos saber quantas são, por exemplo, verde e lisa, quando aparece E em probabilidade, a gente tem que fazer a multiplicação dessas duas probabilidades, desses dois resultados que nós achamos anteriormente. E se fosse verde ou lisa, nós teríamos que fazer a soma. Essas regrinhas de probabilidade, elas se aplicam em todas as leis de Mendel, tá? E aí, falando em monohibridismo, nós observamos que existe o que a gente chama de dominância completa e aquilo que a gente chama de ausência de dominância, que podem ser de 2 tipos: a dominância incompleta ou intermediária e a codominância. A dominância completa, a gente viu que é as ervilhas, e o que a gente também pode ver no nosso sistema sanguíneo chamado de RH. Por que é chamado de RH?
porque ele foi primeiramente estudado no macaco rhesus, que começa com RH, o nome dele em latim. Por isso ele foi chamado de sistema RH. Nós temos isso em comum com esse macaquinho, que está aqui embaixo. O RH positivo, ele tem um Rzão, pelo menos, que é dominante. E ele expressa na membrana plasmática das hemácias o fator D, que é uma proteína. E quem é Rzinho, ele é homozigoto recessivo e ele é o RH negativo. Quem é híbrido é positivo também. Então, nós podemos ver que o Rzão domina completamente o Rzinho. Isso não acontece no caso dessa flor aqui, chamada Flor Maravilha. Essa flor, ela pode apresentar, a planta pode apresentar 2 tonalidades de flor. A flor, 3 na realidade. A flor que é homozigótica, que é vezão, e que é uma cor, um rosa bem escuro, né? Um marsala, um magenta, quase vermelho. E a flor branca, que é o bezão. Por que nós representamos as 2 letras maiúsculas? Porque quando nós cruzamos um vermelho com um branco, nós achamos o híbrido, que é uma cor rósea, um rosa bem clarinho, que ele não apresenta dominância do V sobre o B ou do B sobre o V. Os 2 vão apresentar a sua característica. O que isso significa? É como se você estivesse misturando tinta. Você pega um tom rosa bem escuro, um vermelho, e mistura com um branco, vai dar um rosa clarinho. Ou seja, os 2 estão ali apresentando a sua característica de forma misturada. Por isso a gente diz que não há dominância de um sobre o outro. Ou a dominância aqui é incompleta ou intermediária. Diferente do que acontece com os bois da raça Shorton, que apresentam o branco, bezão, o vermelho ou castanho apresenta o vezão, e tem o boi malhado, que ele apresenta o vezão. Ele é, na realidade, heterozigoto, e ele é diferente do caso anterior da flor, porque as cores não vão se misturar. As cores simplesmente vão apresentar alternância pelos vermelhos e pelos brancos. Então, ele apresenta com manchas sobre a pelagem. Por isso, ele é malhado. E aí, a gente diz que é codominância, porque os 2 se manifestam separadamente. Nós também temos que ter em mente que aquelas proporções mendelianas, elas não eram observadas em todos os casos. E aí, isso intrigou os cientistas. Por exemplo, toda vez quando a gente tem o rato, a pelagem do rato, o rato amarelo é condicionado pelo alelo azão, enquanto o rato preto é condicionado pelo alelo azinho. E aí, toda vez que se cruzava 2 ratos amarelos, a linhagem nunca era totalmente, né, amarela, 100% de ratos amarelos. Mesmo que eles considerassem homozigótico, nunca era totalmente amarelo como deveria ser. Sempre nascia um preto. E aí eles pensaram por quê? E aí eles pensaram, mesmo que ambos amarelos fossem híbridos, né, fossem heterozigóticos, como aqui o caso que está representado, a proporção deveria ser 3 amarelos para um preto, segundo a lei de Mendel, assim como das ervilhas, que a gente viu, 3 lisas para uma rugosa. Mas isso também não acontecia, né? E aí eles se perguntavam por quê. Com o avanço da ciência, eles conseguiram descobrir que, na realidade, o alelo azão, embora dominante o alelo azinho, ele é letal quando em dose dupla. O azão, ele morre no útero. Por isso, ele nunca nasce. E a proporção é sempre 2 amarelos para um preto. E ele, na realidade, curiosamente, ele é recessivo para essa condição de letalidade, porque ele só consegue ser letal se ele estiver na presença de outro azão. Mas ele domina o azinho. Isso significa que quando nasce um camundongo de pelagem amarela, ele sempre é heterozigoto. E por isso a gente não observava a condição de todos serem amarelos, anteriormente falada. Isso atrapalha a proporção, né? É diferente da proporção mendeliana. E a gente também tem que ter em mente que a genética ela pode ser estudada através de um diagrama chamado heredograma,
que é, na realidade, a árvore genealógica da família. E é muito simples de interpretar, onde o macho é representado sempre por um quadrado preto e a fêmea um círculo vazado, né? Quando eles se casam ou tem um cruzamento, eles são ligados por um traço, uma linha na horizontal. E quando tem duas linhas, isso representa um casamento consanguíneo, ou seja, o macho e a fêmea são parentes, ou pai e filha, ou mãe e filho, ou irmãos, ou primos, enfim, eles são parentes. A descendência vem logo abaixo da linha na posição vertical. Aqui, no caso, esse casal teve 4 filhos, sendo que foram 2 machos e 2 fêmeas. E quando a gente quer estudar uma condição específica, a gente pinta esse ser que tem essa condição. No caso aqui, a condição estudada, recessivos, em homozigose. Por isso, só teve uma fêmea que teve essa condição. Até então, a gente estava vendo, pela primeira lei, uma característica sendo representada por um par de alelos. Mas existem características que são representadas por mais de 2 alelos, no mesmo loco gênico. Isso, por exemplo, a gente pode pensar em genes hipotéticos, G, G1 e G2. Seriam 6 as possibilidades para o genótipo. Só que essas possibilidades, no indivíduo, só estariam ocorrendo em pares, porque o nosso DNA sempre está em pares. A gente não tem trios. Então, a gente nunca poderia ter o G, o G1 e o G2 ao mesmo tempo. Ou a gente teria G com G, ou G com G1, ou G com G2, ou G1 com G1, ou G1 com G2, ou G2 com G2. Então, seriam 6 possibilidades de genótipo. E esse caso de polialelia é bem exemplificado na questão da pelagem dos coelhos ou das lebres. Aqui nós temos que o pelo, né, o fenótipo agute, que é o cinza que a gente vê aqui embaixo, o primeiro que a gente vê aqui embaixo, ele é representado pelo C positivo. Em alguns livros aparece um C maiúsculo. Por quê? Porque esse C positivo, ele domina todos os outros. Então, é como se fosse razão, tá? Enquanto o Czinho, que é o albino, ele é recessivo em relação a todos os outros. É o último coelhinho aqui, todo branquinho, que ele não apresenta pigmentação. E o chinchila, ele é o CCH, representado aqui, né, perto do albino. Ele é o castanho, o marronzinho. E ele é dominante em relação ao Himalaia. O Himalaia é representado pelo CH. Ele é esse branco com as extremidades escuras. E aí, nos casos de polialelia, é sempre importante a gente observar a ordem de dominância, que no caso aqui está representada aqui pelo C positivo maior do que o CCH, maior do que o CH e maior do que o C. E esses são os genótipos possíveis para cada fenótipo. E aqui tem 2 exemplos de cruzamento. No caso aqui, vamos falar do primeiro. O primeiro é um macho agute, ou seja, aquele cinza, né, que é considerado selvagem, só que aqui ele é heterozigótico. Foi cruzado com uma fêmea do Himalaia, uma fêmea Himalaia, que é aquela branca com as extremidades escuras, só que ela também é heterozigótica, mas ela é homozigótica nesse primeiro caso. No segundo caso, ela é heterozigótica. E a gente observa que a prole não apresentou nenhum Himalaia, só apresentou selvagem e chinchila. Isso a gente pode justificar pela ordem de dominância. Outro exemplo de polialelia são os genes que representam o sistema sanguíneo AB0, né? O nosso sistema inicialmente foi denominado AB0, mas as pessoas confundiam muito porque eram representadas letras e números ao mesmo tempo, então começaram a chamar de o 0 de O. Mas, na realidade, vocês vão entender agora por que é 0. Porque quem tem a proteína do tipo A, o antígeno A na hemácia, é o do sangue A, do tipo A. Quem apresenta a proteína do tipo B é do tipo B. Quem apresenta as 2 proteínas é o sangue AB. E quem não apresenta proteína nenhuma
seria o sangue zero, mas agora é chamado de O. E eles possuem também antígeno contra o outro sangue. Por exemplo, o A possui um antígeno contra o B. O B possui contra o A. O AB não possui nenhum antígeno. Enquanto o zero, o O, ele possui antígeno contra, né, antígeno não, anticorpos, desculpa, tanto contra o A como contra o B. E a gente pode observar, por isso, a possibilidade de transfusão sanguínea, né, onde o zero, é considerado o doador universal, ele pode receber dele mesmo, e ele pode doar. Ele só pode receber dele, mas ele pode doar para todos os outros, enquanto o AB é o receptor universal. Ele pode receber dele mesmo, de todos os outros, mas ele só pode doar para ele mesmo. O A e o B, eles podem receber do O e podem receber deles mesmos. E só podem doar para si próprios. E aí as possibilidades genotípicas é igual que a gente viu anteriormente, porque nós temos aqui 3 alelos. O isão A, para representar o tipo sanguíneo A, o isão B representa o tipo sanguíneo B, e o izinho representa o tipo O ou zero. E quem tem tanto A quanto B, como nessa terceira célula aqui, ele vai ser do tipo AB. Se tiver isão A com izinho, vai ser A. Se tiver isão B com izinho, vai ser B. Aqui temos o exemplo de um casal AB, tanto o macho AB quanto a fêmea AB, e aí nós vemos que tem a possibilidade de 25% de ser A, 25% de ser B e 25% de ser AB. Isso é também um caso de polialelia. Temos que entender também a questão da penetrância e da expressividade dos alelos. A penetrância, ela é a porcentagem de quantos indivíduos dentro da população vão expressar o fenótipo esperado para aquele genótipo que é analisado. E o grau, como essa característica é expressa, corresponde à expressividade do alelo. No caso, existe casos de penetrância incompleta, onde a expressão do fenótipo é diferente de 100%, e também existe o caso de expressividade variável, que são devidas a interações dos alelos com outros genes e também de interações desses alelos com fatores externos, fatores ambientais, como é o caso da polidactilia, que é a manifestação da presença de um ou mais dedos extras, no pé ou na mão. Só que, e ela é representada pelo desão, que é dominante. Tá aí um exemplo de uma anormalidade que não é recessiva. Tá? As pessoas costumam ligar muito anormalidades ao gene recessivo, mas nem sempre. A polidactilia é um exemplo. Quem tem desão ou desão-desinho vai possuir polidactilia, mas nem sempre a pessoa vai possuir essa expressividade total. Ou seja, às vezes a pessoa vai possuir realmente um dedo completo, pele, músculo, ossos, unha, tendão, um dedo completo e funcional, e às vezes a pessoa vai ter só uma pequena massa de carne ali, ou um pedaço de pele, ou uma protuberância na pele, uma mancha na pele, onde nasceria aquele dedo que não chegou a se expressar totalmente. Então, essa expressividade e a penetrância desse alelo desão, ela é variável. E quem é desinho seria considerado com a quantidade de dedos normais. Aí temos a segunda lei de Mendel, que diz que na formação dos gametas, os alelos existentes em um par de cromossomo homólogo sempre se separa independentemente de outro par de alelos que existe em outro par de cromossomos homólogos, tá? Ou seja, como a gente estava observando a forma e a cor das sementes, isso significa que a forma da semente representada pelo R está num par de cromossomo homólogo e a cor da semente representada no V está em outro par. E durante a gametogênese, eles se separam independentemente. E se você pegasse dois indivíduos, um totalmente homozigoto dominante e o outro totalmente homozigoto recessivo, e fizesse a gametogênese dele, o dominante só teria um tipo de gameta, que seria a risão-vesão. E o
recessivo só teria um tipo de gameta também, Rzinho e Vzinho. Se você cruzasse esses dois gametas, todos os indivíduos dessa geração, todos os zigotos, seriam heterozigóticos. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. E como aqui a gente está falando de dois alelos, dois pares de alelos, e que os dois são híbridos, nós falamos de dihíbrido. Então, esse ser é um dihíbrido. E aí, se a gente pegasse esse dihíbrido e fizesse a gametogênese dele, nós observaríamos que ele teria 4 genótipos aqui representados nessa primeira figura. O Rzão se combinaria com o Vzão, depois o Rzão se combinaria com o Vzinho. Depois o Rzinho se combinaria com o Vzão, depois o Rzinho se combinaria com o Vzinho. Só que para a gente não precisar ficar fazendo todos esses desenhos de células diploides e haploides, a gente pode transformar isso de maneira matemática. Como? A gente pode fazer que o número de gametas é 2 elevado a A. Em alguns livros está 2 elevado a Z. Onde esse A é o número de pares de alelos em heterozigose. No caso aqui, são 2 pares de alelos em heterozigose. Então, se a gente fizesse 2 elevado a 2, realmente dariam 4 gametas. Tá? Porque as leis de Mendel sempre refletem as leis de probabilidade. E se a gente pegasse esses 2 indivíduos heterozigóticos e cruzasse, todos os dois teriam 4 alelos, 4 gametas. E esses gametas, eles podem se encontrar ao acaso. Então, a gente tem que representar os 4 gametas do feminino e os 4 gametas masculinos no quadro de Punnett. E a gente fazendo esse cruzamento, a gente vai ver que vão existir 16 possibilidades de zigotos, ou seja, 16 sementes. Que aqui a gente estão analisadas aqui no quadro de Punnett, e que a gente pode observar que algumas delas se repetem, e repetem inclusive os genótipos. Então a gente observa que são 9 genótipos somente. Das 16 possibilidades, 9 genótipos são diferentes e eles se repetem, alguns deles, né? E esses genótipos, eles representam, na realidade, apenas 4 fenótipos, que é a semente lisa e amarela, lisa e verde, rugosa e amarela e rugosa e verde. E aí, para a gente não ter que fazer sempre tudo isso, porque aqui a gente só representou 2 alelos, mas existem muitas características que a gente gostaria de analisar, 3, 4 alelos, e para a gente não fazer esse quadro de Punnett gigantesco, a gente pode novamente usar a matemática, onde o número de fenótipos é sempre 2 elevado a n, e o de genótipo, 3 elevado a n, onde esse n é agora o número de pares de alelos, independente se está em homozigose ou heterozigose, tá? No caso aqui, os alelos analisados são 2, o par de alelo R e o par de alelo V. Então, 2 elevado a n, que no caso é 2, vai ser 4. Realmente, a gente observa 4 fenótipos. E 3 elevado a n são 9 genótipos. Ok? Aí, muito tempo depois de Mendel, com os avanços tecnológicos, a gente observa Mendel fez as 2 leis, uma que fala que cada característica é representada por um par de alelos, e a outra que fala que as características estão representadas em cromossomos diferentes e que se separam de forma independente na gametogênese. Ok. Depois de Mendel, descobriu-se, por exemplo, a pleiotropia. Pleiotropia nada mais é do que um único par de alelos condicionando mais de uma característica. Como, por exemplo, o caso da cebola roxa, que elas são resistentes à ação de um determinado fungo, enquanto a cebola branca não é. Sabe-se hoje que o gene recessivo, Vzinho, ele é responsável tanto pela formação da cor roxa quanto pela produção da substância fungicida. Então, o alelo da semente, o genótipo da semente roxa é Vzinho, Vzinho. O da semente branca pode ser Vzão, Vzinho ou Vzão, Vzão. Então, aqui isso é um caso de pleiotropia, onde apenas um alelo representa 2 características. O caso da interação gênica é o contrário da pleiotropia. A interação gênica é quando uma única característica ela é condicionada por mais de um par de alelos. Por exemplo, na forma da crista das galinhas. Nós podemos ver aqui, nesse
quadro onde tem a célula, que a forma da crista da galinha ela é condicionada tanto por um par de alelos Ezão, Ezinho, enfim, forma 3 tipos de genótipo, que está representado aqui é o Ezão, Ezinho, e o outro par de cromossomos, de alelos, que está em outro cromossomo, que é o par R, que também tem 3 tipos de genótipo, Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzinho. Se a gente fizesse o cruzamento, novamente, de 2 híbridos, nós teríamos aqui os 4 gametas femininos e masculinos e teríamos pelo quadro de Punnett novamente 16 possibilidades que refletem 9 possibilidades de genótipo e 4 possibilidades de fenótipo. E temos a ocorrência aqui também, né, que tem a característica de forma de nós, de rosa, ervilha e simples. E aí nós observamos que a proporção fenotípica fica 9 para 3 para 3 para 1. Isso é um caso de interação gênica, onde a nós ela tem pelo menos um Rzão e um Ezão, a rosa tem pelo menos um Rzão e 2 Ezinhos, a ervilha tem 2 Rzinhos e um Ezão, e a simples é tudo recessivo. Todos os alelos são recessivos. Ok? Gente, se eu estiver indo rápido demais, me para, tá? Porque é muito assunto, por isso que eu estou tentando ser rápida. A interação gênica, tem outros casos de interação gênica, onde 2 pares de alelos vão condicionar uma característica. Por exemplo, a epistasia é um caso que deve ser ressaltado, porque é um caso onde um gene, um par de alelo, vai inibir a expressão de outro par de alelo. E ela pode ser epistasia recessiva, recessiva duplicada ou epistática dominante. O que significa isso? Por exemplo, a epistasia recessiva ocorre quando alelos recessivos vão inibir a expressão de outro par de alelo, como acontece aqui na pelagem dos ratos. Novamente, a gente tem a pelagem agouti, como cinza, que é condicionada pelo gene, pelo alelo Pzão. A pelagem preta é condicionada pelo Pzinho. E nós temos um outro caso, que outro par de alelo, que é o Czão, Czinho, onde o Czinho, quando ele está, por ele ser recessivo, quando ele está em homozigose, ele impede a formação do pigmento, tanto o cinza quanto o preto. Ele inibe a expressão do Pzão e também do Pzinho. Então, nós vamos ter uma proporção genotípica de 9 Czão, Pzão, 3 Czão com Pzinho, que é a pelagem preta, 9 agouti, mas na albina, apesar de ter 2 genótipos diferentes, nós temos apenas um fenótipo. E fica 9 para 3 para 4, na proporção fenotípica. Mas na genotípica seria 9 para 3 para 1, porque a gente ainda tem Czinho impedindo o Pzão e o Czinho impedindo o Pzinho. Isso é a epistasia recessiva. E a gente fala que o Czinho ele é epistático em relação à dupla Pzão-Pzinho. Não é que ele domine os outros dois, porque a questão de dominância e recessividade a gente só pode falar dentro do mesmo par de alelos, tá? Por exemplo, o Pzão é dominante em relação ao Pzinho, o Czão é dominante em relação ao Czinho, mas o Czinho é epistático em relação ao outro par de alelos. Na questão da epistasia recessiva duplicada, seria como se o Pzinho, por exemplo, ele pudesse também impedir o Czão, tá? Não ocorre aqui. Aqui a gente não deu nenhum exemplo de epistasia recessiva duplicada, ok? Quando os 2 pares de alelo influenciam um ao outro. E a epistasia dominante é o que acontece, por exemplo, no caso das abóboras, quando um alelo que é dominante, ele vai impedir a expressão dos outros alelos. Por exemplo, um par de alelo condiciona a produção de pigmento ou verde ou amarelo. E aí, outro par de alelo, quando dominante, ele impede a formação tanto do verde quanto do amarelo, gerando o albino, né, o branco. Outro caso de interação gênica que
merece destaque é a herança quantitativa, onde os pares de alelo eles têm efeito cumulativos uns sobre os outros, tá? E o fenótipo ele vai ser, na realidade, uma variação contínua. Isso significa dizer que o efeito dos genes eles vão se somando, tá? E aí a gente consegue ter fenótipos com variações que não são tão bruscas, por exemplo, ou é verde ou é amarelo. Não, tem uma gama de cores ali intermediária entre eles. E a gente tem representado por letra maiúscula aquele alelo que realmente é um alelo efetivo na formação do fenótipo, e letra minúscula aquele alelo que não é efetivo ou que é pouco efetivo. A gente consegue observar isso na cor da pele, na estatura humana, na cor dos olhos também. Na cor da pele, aqui tem um quadrinho que representa bem, que a gente sempre ouve falar de negro e branco, né? Se convencionou dizer assim. Mas a gente tem que ter em mente que a melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, ela é de uma cor âmbar, né? De uma cor assim, um caramelo clarinho. Então, na realidade, não existe a cor preta e nem a cor branca na pele humana. Ela vai de um marrom mais escuro até um bege mais claro, ok? E a gente também tem que entender que branco é diferente de albino, que o branco é a presença de todos os alelos recessivos. Recessivos não, mas todos aqueles que são alelos pouco efetivos. E a gente não pode dizer que eles não são totalmente efetivos, né? Porque eles produzem, sim, um pouco de pigmento, mas é um nível basal, é uma quantidade mínima de melanina. Por isso, ele é, na realidade, um bege mais claro. Enquanto o albino, a questão do albinismo, é um caso também de epistasia. É um outro par de alelos, na realidade, é mais de um par de alelos, que inibe a produção do pigmento, inibe esses genes, esses alelos que a gente está observando aqui, tá? Ou inibe o armazenamento da melanina na pele. E a gente pode observar que o ser considerado negro, ele é puro homozigótico dominante, digamos assim. Ele tem todos os alelos efetivos e nenhum pouco efetivo. E aí a gente tem o pardo escuro, que tem um pouco efetivo e 3 efetivos. O pardo médio, que seria 2 efetivos e 2 não efetivos ou pouco efetivos. E o pardo claro, 1 efetivo com 3 não efetivos. Ok? E aí a gente também pode observar, com cruzamentos da mosquinha, por exemplo, drosófila, que existem ligações entre alguns alelos, porque o cromossomo ele é enorme e tem ali milhares de genes no mesmo cromossomo. Então, existem alguns alelos que eles não vão seguir a segunda lei de Mendel. E pela segunda lei de Mendel, lembra, os pares que estão presentes em um cromossomo se separam na meiose, na formação dos gametas, independentemente do outro par que está representado lá no outro cromossomo, né? No outro par de cromossomo. Mas na ligação gênica isso não ocorre. Os genes estão no mesmo cromossomo, como, por exemplo, o Azão e o Bzão. E aí, no final da meiose, o gameta ainda possui o Azão e o Bzão. Então, na segunda lei de Mendel, nós teríamos aqui, observamos esse primeiro quadro, 4 tipos de gameta. Mas na ligação gênica, ou também chamada de linkage, em inglês, nós temos apenas formação de 2 gametas. São 4 gametas, mas eles são iguais, é 50% de cada. Então, são 2 tipos de gameta. Isso a gente observa nessa mosquinha da banana, mosquinha drosófila, tá? Onde P representa a cor dela, se vai ser cinza, pelo P dominante, ou preta, o Pzinho, né, recessivo, e o V representa o tamanho da asa, se é uma asa normal ou se é uma asa bem pequenininha, que a gente chama de asa vestigial, representada pelo Vzinho recessivo. E se a gente fizer o cruzamento de 2 híbridos, a gente observa aqui 3 cinza de asa normal
para um preto de asa vestigial, tá? São 3 genótipos diferentes, porque tem 2 heterozigóticos e são 2 fenótipos diferentes, porque eles estão ligados no mesmo cromossomo. Esses genes que estão ligados no mesmo cromossomo, eles só podem se separar se houver a permutação ou crossing over, né? Que vão gerar os gametas recombinantes. Isso ocorre quando as cromátides homólogas estão ali bem unidas e elas sofrem ruptura e trocam pedacinhos. Aqui, o vermelho ficou com um pedacinho do azul e o azul ficou com um pedacinho do vermelho. E aí geram, novamente, 4 tipos de gameta. Mas isso não é a primeira lei, a segunda lei de Mendel. É só recombinação gênica, tá? Pela permuta ou crossing over. Se a gente pegasse aquele caso anterior e fizesse a reprodução deles, né? O cruzamento deles, e observasse que existiram 4 tipos de fenótipos diferentes, a gente pode ter certeza que houve recombinação gênica, porque esses 2 primeiros são iguais aos anteriores, e é a maioria mesmo, que são os fenótipos parentais. E o cinza com asa vestigial e o preto com asa normal seriam originados dos gametas recombinantes, e eles são realmente em menor quantidade. Aqui, no caso, foi dado um exemplo de 4% de recombinação. Esses 4% de recombinação é a taxa de permutação. Esses fenótipos recombinantes também indicam a distância entre os alelos que estão no mesmo cromossomo. E foi chamado de 4 morganídeos, porque o cara que estudou isso era um cientista chamado Morgan. Tá? E agora vamos falar um pouquinho de herança do sexo na espécie humana, porque em cada espécie tem um sistema diferente. O nosso sistema é o XY, mas em outros sistemas tem o ZW, enfim. Nas nossas células diploide, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossomos, que são as características corporais, e um par, que é chamado sexual, que dão as características sexuais. Porém, nas células haploide, o óvulo espermatozoide, nós não temos pares, nós temos só um de cada cromossomo. Nós temos só 23 cromossomos e não 46. E aí, o espermatozoide ele pode ser X ou Y, e o óvulo pode ser só X ou X mesmo. Quando une X, um espermatozoide X com óvulo X, dá um zigoto XX, que vai dar origem a uma mulher. Quando une Y com X, vai dar um zigoto XY, que dá origem ao homem. E aí nós temos que entender que existem heranças que são ligadas ao sexo. E também a herança chamada de holândrica. A ligada ao sexo é porque nós podemos observar aqui que o cromossomo X e o Y, eles são diferentes um do outro, tanto em relação à forma quanto em relação ao tamanho. O X é bem maior do que o Y. E a forma do Y impede que haja a sobreposição, né, a união de todo o cromossomo. Então, existe uma parte que é correspondente, chamada de homóloga, que tem alelos correspondentes tanto em X quanto em Y, mas existe a outra parte que não é homóloga. E que aqui nós podemos ver que todos os genes que estiverem ligados a essa parte rosa, a não homóloga do X, são chamados, eles caracterizam a herança ligada ao X, ou herança ligada ao sexo. E pode ter em homem ou em mulher, porque a gente percebeu que o homem também tem um X. Mas aqueles genes que estão presentes nessa região não homóloga do Y, essa parte azul do cromossomo Y, ela é a herança holândrica, ou ligada ao Y. E ela só pode ocorrer em homens, porque a mulher não tem o cromossomo Y. E ela normalmente é ligada aos testículos do homem, tá? Temos aqui 2 exemplos, que é o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é a não percepção das cores, ou a cegueira para as cores, também era chamado assim. E a hemofilia é a dificuldade ou impossibilidade de coagulação sanguínea. E elas podem dar tanto em homem quanto em mulher. E elas são ligadas ao sexo, ligadas ao X.
O daltonismo, ele está expresso no caráter recessivo, ou seja, no XDzinho. Aqui nós fizemos o cruzamento de um homem e de uma mulher, e nós observamos que somente um dos filhos, e o filho homem, é que foi o daltônico. Esse XDY aqui, como ele é XDzão, ele é normal. Só o XDzinho Y é que é o daltônico. E aqui, no caso, as mulheres que nasceram, elas foram normais. Essa primeira, XDzão, Dzão, ela é normal. E a segunda, XDzão, XDzinho, ela é normal, porém ela é portadora do gene. Então, ela pode vir a ter um filho ou filha daltônico, ok? Na hemofilia, nós cruzamos aqui um casal que nós percebemos que nasceu tanto uma mulher hemofílica quanto um homem hemofílico. Mas para a mulher, como o caráter de hemofilia, assim como o daltonismo, ele é somente representado pelo alelo recessivo, para a mulher ser hemofílica ou daltônica, ela precisa ter em dose dupla esse X. XHzinho, XHzinho. Já o homem, só um X já torna ele hemofílico. Então, a mulher hemofílica ou daltônica, elas são muito mais raras de se ver na população. Mas elas existem, tá? Existe também a herança influenciada pelo sexo ou também a herança limitada ao sexo. Elas não são heranças sexuais porque elas não estão, os seus alelos não estão em cromossomos sexuais X ou Y. Eles estão em cromossomos presentes nos cromossomos autossômicos, tá? Por exemplo, a calvície, ela é influenciada pelo sexo, onde tem alelos C1 e C2. E o C1, quando ele ocorre em homozigose, o indivíduo vai ser calvo, tanto no homem quanto na mulher. Quando o C2, quando ele ocorre em homozigose, a pessoa não vai ser calva, tanto em homem quanto em mulher. Mas quando ocorre um ser heterozigoto, que ele tem o C1 e o C2, isso vai variar. Ele vai ser calvo se for homem e não vai ser calvo se for mulher, porque o C1 ele é dominante para o homem, mas ele é recessivo para a mulher. Ok? Então, aqui é uma característica que é influenciada pelo sexo. Mas, por exemplo, a hipertricose auricular, que são os pelos nas orelhas, ela é limitada ao sexo. Esses genes se manifestam apenas ou em homem ou em mulheres. No caso da hipertricose, o alelo que determina a hipertricose auricular localiza o cromossomo autossômico também, e ele pode estar presente no homem e na mulher, mas ele só se manifesta no homem, não se manifesta na mulher. Ok? Então, ele é limitada ao sexo. Agora, vamos para a parte que realmente interessa, que é a biologia molecular do gene. Antes, nós precisamos entender alguns conceitos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, ele é formado por uma pentose, né? Um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. E ele vai formar o nosso código genético. E um gene, ele pode ser formado por milhares de bases de nucleotídeos, né? Que são os pares de bases nitrogenadas. Já o RNA, ele é o ácido ribonucleico, ele possui uracila e não timina. E o seu açúcar é a ribose e não a desoxirribose, tá? As proteínas são polipeptídeos constituídos de aminoácidos que são interligados por ligações peptídicas. E eles são determinados pelo nosso código genético. E como existe uma enorme variedade de formas e funções dessas proteínas, elas estão envolvidas em quase todas as células de todo o corpo, todas as atividades enzimáticas da célula. E por isso elas são muito importantes. E por isso a forma tridimensional e específica da proteína está ligada à sua função. Se ela perder essa forma, através da desnaturação, por exemplo, ela vai perder a sua função. Ok? Aqui nós vemos a estrutura primária, que é só a sequência de aminoácido, a estrutura secundária da proteína, que é o preguiamento, a estrutura terciária, que é como se fosse um novelo, né? E a estrutura quaternária também é quando se ligam duas cadeias polipeptídicas. Ok?
Então, durante a síntese proteica, nós temos a transcrição, que é a etapa no qual a informação genética do DNA, que nós vemos aqui nesse primeiro quadro, o DNA é uma fita dupla, e ela vai ser aberta, né? Essa fita dupla ela é ligada por pontes de hidrogênio, e a polimerase é uma enzima que vai romper essas pontes de hidrogênio, que são as ligações entre as bases nitrogenadas complementares. Nós vemos aqui que a guanina se pareia com a citosina e a adesina com a timina. Quando a polimerase entra, ela abre nessa forquilha de transcrição, ela abre essa fita, e aí nós temos que uma dessas cadeias, uma dessas fitas, vai servir de molde para a formação do RNA mensageiro. Que ele, na realidade, aqui a cadeia molde originária daqui de cima, veio para baixo, e aí nós vemos aqui nessa imagem, o RNA mensageiro é esse verdinho que foi sendo formado pela cadeia molde, tá? E ele é uma fita simples, só que no lugar de timina ele vai ter uracila. E aí, isso acontece dentro do núcleo, como nós podemos ver nessa primeira imagem aqui. O DNA vai sofrer a transcrição e vai formar o RNA mensageiro, vem verdinho aqui, que vai sair do núcleo, vai atravessar a carioteca e vai para o citoplasma. No citoplasma, ele vai se encontrar com o ribossomo e aí vai sofrer a tradução, que é tipo a leitura do RNA mensageiro e a transformação dele em proteína, em uma sequência de aminoácidos, tá? Os aminoácidos vão chegar aqui no ribossomo pelo sítio A. E o ribossomo, ele também é formado de RNA, só que é o RNA-R, tá? Aqui em rosa temos o ribossomo, que tem a subunidade maior e a menor, e em verde temos o RNA mensageiro, tá? E aí nós temos, os aminoácidos vão ser trazidos, eles estão presentes no citoplasma, vão ser trazidos pelo RNA transportador, ligados aqui, ó, no anticódon, que esse anticódon vai ligar-se ao códon, que é essa trinca de bases nitrogenadas do RNA mensageiro que a gente observa aqui em cima. E ele, então, vai se ligar aqui nessa fita verde, ele vai entrar através do sítio A, e ele vai sair aqui no sítio P, vai deixar os aminoácidos que vão sendo soltos aqui, ligados no sítio P e formando a cadeia de proteína que vai sair pelo sítio P, que nós vemos aqui na primeira imagem, que é essa cadeia de azul aqui, ó, tá? E aí, depois, o RNA mensageiro e o RNA transportador saem ao lado do sítio P e são soltos no citoplasma, ok? Isso é a tradução. Então, vão se formar os aminoácidos e a proteína. E a gente diz que o código genético é universal porque a correspondência dos códons de aminoácido é a mesma para qualquer ser vivo, tá? De qualquer espécie. E esses códons orientam o posicionamento do aminoácido, como a gente já falou, e existem, como a gente pode ver aqui nesse quadro, 64 códons diferentes, que são essas trincas de base nitrogenada, ok? E existe o códon AUG, que é o códon de iniciação, que está marcado aqui em verde, que ele também determina o primeiro aminoácido a ser incorporado na proteína, que é a metionina. Já um dos códons de parada, os códons de parada estão sinalizados em vermelho, como o UGA, eles não vão traduzir nenhum aminoácido, eles só vão dizer que acabou aquela proteína, que não precisa formar mais nada, acabou o RNA mensageiro. E a gente vê que existem mais de cerca de 500 aminoácidos na natureza, mas a espécie humana só utiliza esses 20 que estão representados aqui. E desses 20, 9 deles a gente não consegue produzir, por isso eles são considerados essenciais na alimentação humana. Esse quadrinho é muito fácil de entender. Tem a primeira base, a segunda base em cima e aqui no lado direito a terceira base, formando esse quadrinho. E todos os aminoácidos estão aqui representados, como metionina, treonina, etc. E aí podem acontecer mutações na duplicação do material genético. São alterações, né, que vão ocorrer, e elas podem ser espontâneas ou provocadas por agentes mutagênicos, como
como radiação ou substâncias químicas, tá? E nesse núcleo, no nosso núcleo, tem um sistema de enzimas que vão fazer o reparo dessas mutações. Só que algumas mutações, elas escapam a esse reparo e elas são transmitidas na formação do RNA mensageiro. Então, a consequência da mutação do DNA, ela vai variar de acordo com o local dessa mutação, porque existe no nosso DNA aquelas partes que não codificam proteína, que são chamadas de DNA lixo. E também varia de acordo com o tipo da mutação, como a gente pode ver aqui, que nem sempre a substituição de nucleotídeos altera a formação da função da proteína. Por exemplo, em A, aqui nessa imagem, a gente tem uma cadeia molde e tem, o início aqui é GTA, que vai formar, é o códon que vai se parear com a histidina, né, com o aminoácido histidina. E aí forma essa primeira proteína aqui, com esses 5 aminoácidos, que tem esse tipo de conformação. Aí em B, houve uma mutação na terceira base nitrogenada, substituindo o A por G, né, adenina por guanina. Só que a gente vê lá, que no quadro anterior, a gente pode ver que alguns aminoácidos, eles se repetem. Eles são pareados com mais de um tipo de trinca. No caso aqui, a histidina, ela também se pareia com GTG. Então, não houve modificação na proteína formada em relação ao que seria o normal. A proteína, mesmo com a mutação, ela continua normal, exercendo a função dela. Mas em C, houve uma mutação na primeira base nitrogenada, substituindo o G por A. E aí, em vez de GTA, como lá na cadeia de A, aqui em C, a gente vê que houve... A primeira trinca foi ATA. E esse ATA, ele se pareia com o aminoácido tirosina e não com histidina. E aí, essa proteína, ela já foi diferente, ela já ficou com uma conformação diferente. Então, ela não vai exercer a mesma função, podendo dar origem a uma disfunção proteica, uma anomalia e até mesmo doenças. Outra forma de ter anomalias é a não disjunção meiótica na gametogênese. Nós podemos ver aqui 2 cariótipos nessa primeira imagem, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Esse cariótipo é a imagem dos cromossomos na fase de metáfase, que tem a condensação máxima, onde eles podem ser visualizados. A gente pode observar, por exemplo, no sexo masculino, que o XY ele é muito diferente. Aqui no sexo feminino não tem o Y e tem 2 X que são bem semelhantes. E quando acontece a não disjunção dos cromossomos na meiose, pode acontecer tanto na meiose 1, na anáfase 1, né, com a não separação dos cromossomos homólogos, ou pode acontecer, como está sendo representado aqui, na anáfase 2, a não disjunção das cromátides irmãs. Aqui em cima, nós vemos que a célula que tem um cromossomo de verde escuro, não houve a separação como a célula que está embaixo, no verde claro. A célula de verde claro deu origem a gametas normais, com N igual a 1. Porém, a célula com verde escuro, o cromossomo verde escuro, deu origem a uma célula ainda com 2 cromossomos, que é o N mais 1, que vai dar origem a trissomias, se ele for fecundado por outro gameta normal, que já vai ter um cromossomo, e o outro gameta ficou anormal porque ele ficou vazio, ficou N menos 1. Mas não pensa que ele morre, não. Ele continua lá. Porque ele tem os outros cromossomos, ele só não tem o cromossomo, no caso, um cromossomo. Nós temos 23 cromossomos nos gametas. Ele, no caso, vai ter 22. Ele vai ter N menos 1. Então, ele não morre, ele não deixa de existir. Mas se ele for fecundado, ele vai dar origem à monossomia, como nós vamos ver aqui. Essas alterações gênicas, elas serão transmitidas aos descendentes, ocasionando alterações sistêmicas, tá? Por exemplo, quando essa trissomia ocorre no cromossomo autossômico de número 13, vai ocasionar o que a gente chama de síndrome de Patau, ok? A síndrome de Patau, ela
ela é responsável por diversas alterações no coração, diversas alterações sistêmicas nos rins. Quando ocorre a trissomia no cromossomo 18, ocorre a síndrome de Edwards. Essa síndrome, ela é uma das mais graves que existe, porque ela causa a morte do ser já no seu primeiro ano de vida, tá? Ela causa alterações sistêmicas, principalmente no sistema renal, e muito grave. Quando ocorre no cromossomo 21, nós temos a síndrome de Down, que tem várias características físicas e sistêmicas, como, por exemplo, a cabeça pequena, o pescoço largo, os dedos curtos e mais grossos, problemas cardíacos, deficiência intelectual, problemas na fala. Então, tem uma série de problemas relacionados a essa condição, a síndrome do cromossomo 21. Mas, quando essas síndromes ocorrem não em cromossomos autossômicos e sim nos sexuais, a gente tem gametas, por exemplo, portando um cromossomo X a mais, que pode gerar, por exemplo, um zigoto com 47 cromossomos e pode ser masculino, XXY, porque a gente lembra que o sexo é trazido pelo espermatozoide, né, definido pelo espermatozoide, e essa síndrome é responsável é chamada de síndrome Klinefelter, e ela é responsável, por exemplo, pelo cara ter uma altura muito elevada e os testículos não funcionais, por exemplo. E também o desenvolvimento de mamas. Tem a trissomia do cromossomo X, que vão ser 47 cromossomos também, mas com 3X. Aí esse indivíduo é feminino e vai ter, é chamado também da síndrome da supermulher, mas também tem baixa estatura e deficiência intelectual e diversos outros problemas, como, por exemplo, ovários não funcionais. E tem indivíduos que possuem apenas um X. E aí é aquele caso da monossomia, não é mais trissomia, é monossomia. Ele vai ter 45 cromossomos ao invés de 46 e vai ser X0, tá? E é a síndrome de Turner. Apesar de ele ser do sexo feminino, porque ele não tem Y, só tem um X, ele vai ser a síndrome de Turner, que tem também deficiência intelectual e diversos outros problemas, tá? Cardíacos, digestórios não, urinários, etc. Então, a gente vê que várias anomalias são responsáveis por doenças, quer sejam a não disjunção meiótica quanto a mutação. E a gente entra aqui agora no campo da aplicação. Por que é importante estudar a genética? Qual é a aplicação da genética hoje em dia? Bem, a utilização de micro-organismos na produção de alimentos, como pães, vinho, queijo, iogurte, enfim, cerveja, é um dos exemplos mais antigos de biotecnologia. A biotecnologia, pelo nome você já sabe, que é logia, estudo, técnico vem de técnicas e bio vem de vida. É estudar técnicas de se utilizar de seres vivos a favor de um fim, de um objetivo determinado pelos seres humanos. E assim como, ao selecionar sementes de frutos mais doces ou boi mais forte para a reprodução, o ser humano vai promovendo o que a gente chama de melhoramento genético, né? Ou aperfeiçoamento genético, que também é chamado de eugenia. E, além dessa seleção por meio de cruzamentos, o ser humano também consegue modificar algumas características do indivíduo, alterando diretamente os seus genes. E isso é o que a gente chama de engenharia genética. E aí nós temos, pela engenharia genética, organismos geneticamente modificados, OGMs, ou também chamados de transgênicos, que são aqueles que possuem no seu material genético fragmentos de DNA ou genes de indivíduos de outra espécie. Essa manipulação genética ela vai depender de enzimas que são obtidas através de bactérias. Essas enzimas são capazes de cortar as sequências de DNA. Elas são chamadas de enzimas de restrição. E elas são usadas na bactéria como defesa, para se defender do ataque de vírus, por exemplo. Mas existem também, na engenharia genética, as enzimas ligases, que elas vão promover a ligação entre esses fragmentos de DNA de interesse ao material genético da célula
hospedeira, tá? Que pode ser até de outra espécie. E o material genético que recebe genes de outros organismos, ele é chamado de DNA recombinante. Exemplos de engenharia genética de seres transgênicos. Bactérias, por exemplo, modificadas em laboratório, que vão sintetizar insulina humana e que são utilizadas, né, para tratamento de diabetes, claro, com orientação médica. E existem também muitas plantas transgênicas que têm sido produzidas para criar variedades resistentes, né, a pragas, a geadas, a aplicação excessiva de pesticidas. Mas isso tudo tem sido discutido, não só pelos cientistas, mas por todos os setores da sociedade. Por quê? Porque até que ponto é viável a gente criar seres transgênicos? Para quê? No caso das bactérias, na produção desse remédio, da insulina, para tratamento, ok. No caso das plantas transgênicas, é para se aumentar, vamos dizer assim, aumentar a quantidade de alimento no mundo, tornando essas variedades resistentes. Mas até que ponto isso é seguro realmente para a alimentação humana ou para a alimentação de animais que depois serão consumidos pelos seres humanos? Por isso, a Anvisa estabeleceu que todo alimento que tem algum componente transgênico, ele tem que trazer no seu rótulo um símbolo de alimento transgênico. E aquele alimento que é considerado orgânico, o produto que é considerado orgânico, ele não teve nenhuma modificação genética e nem foi alimentado com nenhum alimento que tenha sido modificado também transgênico, de forma transgênica. Tá? Isso também tem sido discutido, por exemplo, foi feito num laboratório, há um certo tempo atrás, ratinhos, né, camundongos, que emitem uma luz fluorescente. Esses ratinhos são transgênicos e essa luminescência que eles têm na pele é oriunda, na realidade, de genes de uma alga viva, que é luminescente. Agora me diz, para que estão criando esse ratinho fluorescente, luminescente? Quando exposto, né, ele aqui está exposto a uma iluminação específica. Mas para quê? Só para provar que a gente pode fazer? A que ponto a engenharia genética vai chegar? A que ponto a gente vai brincar de ser Deus? Para quem acredita em Deus, né? Ou até que ponto isso é bom tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente? A gente tem que pensar nisso tudo, né? A gente hoje em dia fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Até que ponto esses ratos, se forem introduzidos na natureza, vão alterar os ecossistemas e o equilíbrio do meio ambiente? A gente tem que discutir isso, né? Bem, outra forma de engenharia genética, de biotecnologia, é o projeto Genoma. O genoma, ele é o conjunto de todos os genes encontrados nas células do organismo. E a partir de 1990, o projeto Genoma foi iniciado. Ele contou com apoio de diversas instituições, de diversos países, inclusive do Brasil. E o maior desafio do projeto Genoma Humano era distinguir, nas longas cadeias de DNA, aquilo que era realmente gene e onde ele estava localizado. E em 2001, que a sequência de nucleotídeos do genoma humano foi realmente publicada. E aí, o reconhecimento desses genes levou a um resultado surpreendente, com cerca de 30 mil genes. Era esperado cerca de 10 mil genes, e a gente percebeu que a gente tem, na realidade, 30 mil genes. Descobriu-se também que cerca de 95% do nosso DNA, ele não corresponde a genes específicos, ou seja, ele não codifica proteínas. Mas ele não pensa que esse chamado DNA lixo, ele não tem importância. Ele tem importância, sim. Importância nos estudos evolutivos, tá? E por que é importante conhecer o genoma humano? É importante para se entender a transmissão hereditária de várias características e as interações e mutações genéticas. Uma aplicação direta desse conhecimento é a realização de exames que indicam a presença ou ausência de certos alelos,
que podem indicar doenças genéticas, como no caso da hemofilia, como a gente viu. E isso faz parte do aconselhamento genético, que vai auxiliar as pessoas no planejamento familiar. Aqui nesse primeiro quadro, nós vemos essas barrinhas coloridas e todas elas representam o sequenciamento do DNA humano. Tá? E no ano de 2000, a gente pode ver nesse quadro aqui embaixo o nome de uma bactéria amarelinha. E é uma praga que infesta as plantações de laranjeira. E com esse sequenciamento dessa bactéria, eles pretendem descobrir maneiras de acabar com essa praga, usando engenharia genética, para diminuir o uso, a necessidade do uso da perda da lavoura. Ok? Por isso é importante sequenciar o genoma das espécies. Outra aplicação de engenharia genética e biotecnologia consiste na terapia gênica, que é, na realidade, o tratamento de algumas doenças por meio da tecnologia do DNA recombinante. Ela tem sido desenvolvida para doenças, principalmente para doenças monogênicas, que são aquelas causadas pela presença de um único alelo, né? E ela funciona assim: você vai introduzir o alelo normal nas células que antes manifestavam a doença. E aquelas células que você não a terapia, tá? E existe vírus atenuado para introduzir o DNA recombinante na célula da pessoa, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Primeiro, as células do paciente são removidas, e aí no laboratório, um vírus, ele vai ser modificado para ativa sua capacidade de causar a doença, e aí depois esse gene de interesse, que seria o alelo normal do ser humano, vai ser introduzido nesse material genético desse vírus, assim ele é modificado, e depois esse vírus modificado, recombinante, vai ser misturado àquelas células que foram retiradas do paciente, né, a cultura de células que está lá no laboratório, e aí depois esse DNA viral, ele vai ser introduzido nas células do paciente pelo próprio vírus, tá? E aí essas novas células recombinantes, porque o material do DNA viral vai se incorporar ao DNA dessas novas células que foram cultivadas no laboratório. E essas novas células que tiveram origem no próprio paciente, mas que agora são recombinadas, elas são novamente inseridas no paciente. É assim que é feita a terapia gênica. Com o tempo, essas células vão se reproduzir. As células que não tinham o gene que a gente queria, que era o gene normal, com o tempo elas vão ser destruídas, né? E aí as novas células vão se reproduzindo e aí não vão mais manifestar a doença, tá? Porque agora elas têm o alelo normal. A vacina gênica ou vacina de DNA também é uma propulsora técnica em desenvolvimento. E ela pode ser usada para combater doenças como herpes, malária, tuberculose, etc. Bem, outra técnica que a gente pode observar é a técnica de clonagem. A clonagem ela pode ser entendida, né, como a cópia tanto de indivíduos inteiros, como também de pequenas estruturas do DNA. É uma cópia idêntica de um trecho do DNA. No caso da clonagem do DNA, é isso. Você vai copiar um trecho específico do DNA. E essa tecnologia ela é utilizada tanto na produção dos organismos transgênicos, como a gente viu, quanto na terapia gênica e na vacina de DNA. E ela utiliza os micro-organismos recombinantes, tá? Como vírus ou bactéria. Já a clonagem de indivíduos inteiros, ele é um processo relativamente simples em plantas, porque é possível obter do indivíduo
um indivíduo idêntico ao original, selecionando células meristemáticas. Essas células, elas são chamadas de pluripotentes, né? Ou totipotentes. São células embrionárias. Elas não são células embrionárias, desculpa. Elas mantêm as características embrionárias, mesmo com a planta adulta. Essas células, elas vão estar presentes em diversos órgãos da planta, na raiz, no caule, no cilindro vascular. Então, é muito fácil você retirar ali um núcleo de uma célula e fazer lá a clonagem em outra célula e obter ali um ser que se desenvolva normalmente, plantar, digamos assim, uma mudinha, né? Formar uma nova mudinha idêntica à anterior. Já em animais, essa obtenção não é tão simples assim. Apesar de que a gente tem ainda nas nossas células adultas, células pluripotentes, que são capazes de formar a maioria das células do indivíduo, que são as células hematopoéticas, aquelas que estão presentes na medula óssea, né, no indivíduo. Mas isso não é tão simples. O clone dos indivíduos adultos em animais pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, pelo processo de reprodução. A gente pode ver que houve o cruzamento de uma vaca, e aí desenvolveu um embrião, e aí no início do ovo começa a se dividir excessivamente por mitose. E aí esse processo inicial de desenvolvimento embrionário ainda são poucas células, e a gente consegue separar as células dessa, que é potente, capaz de formar as células do corpo, e aí a gente consegue pegar de uma outra vaca um óvulo, né, retirar o núcleo e implantar através de chagas elétricas o núcleo, essa célula totipotente, nesse óvulo. E pegar esse óvulo e colocar nessa fêmea doadora. E aí ela vai ter a gravidez de um ser, vai ter características dessa clone, vai ter as características não dela, mas mais características daquele boi daquela vaca de origem embrião. Isso é uma técnica. A outra técnica para si vai ser chamado clone verdadeiro, né? Irmão gêmeo. Porém, o fenótipo pode ser um pouco diferente do ser original, porque a gente tem que lembrar que o fenótipo ele é o resultado não só do genótipo, mas também das interações gênicas. Que a gente pode lembrar que na mitocôndria tem DNA, também tem material genético também. E aí, no óvulo daquela fêmea que foi doadora, a gente tirou o núcleo, mas o citoplasma dela continua intacto. Então, no citoplasma dessa fêmea doadora, ainda tem mitocôndrias dessa fêmea doadora que podem interagir com o genótipo que está lá no núcleo, que foi recebido, né, como clone daquele embrião. Então, o fenótipo do clone, ele pode ser um pouco diferente do ser original. Geneticamente, eles vão ser iguais, o genótipo vai ser igual, mas o fenótipo pode variar um pouco. E o fenótipo também varia de acordo com a interação com fatores externos, né? Com o meio ambiente. É impossível você ter exatamente o mesmo ambiente e a mesma percepção do ambiente, que aí é outra história, é misturar psicologia, né? Outra percepção, existem pessoas que têm depressão, outras não, outras têm autoestima elevada, outras têm baixa autoestima. Então, assim, a percepção do meio ambiente também é outro caso que vai gerar estresse e que também vai gerar uma alteração genética aí. Genética nem tanto, mas fenotípica,
Então, o fenótipo pode ser um pouco diferente. Mas os estudos em relação à clonagem, eles são muito antigos. E começaram a pesquisar clones de embriões de sapos e rãs. Só que eles só conseguiram realmente clonar o girino em 1970. Então, o estudo começou em 1952, mas só foi concluído em 1970. E isso usando embriões. Mas um indivíduo adulto só foi clonado a primeira vez em 1996, com aquela ovelhinha Dolly. Tá? Só que a técnica que foi utilizada foi diferente da utilizada com a bezerra Vitória. Porque a bezerra Vitória, ela usou potente. Mas a ovelhinha Dolly, ela usou o núcleo de uma célula somática, uma célula do corpo normal, de um indivíduo que já era adulto, e não de um embrião. E aí, a ovelhinha Dolly, aos 7 anos, ela teve que ser sacrificada, porque ela começou a apresentar evidências de envelhecimento precoce. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que nos nossos cromossomos a gente tem ali as cromátides irmãs, né? E a gente tem o centrômero, que fica normalmente próximo ao centro, mas quando esse fim do cromossomo, da base do cromossomo, a gente chama esse centrômero de telômero. E esse telômero, a cada vez se divide mais. Que o telômero ele vai estar tão curto que ele não se divide mais, impossibilita a divisão celular. Então, essa célula que não se divide mais, ela morre, e assim o tecido vai só perdendo célula e não vai conseguindo repor essas células. E aí acontece o envelhecimento do tecido. Primeiro acontece o envelhecimento da célula, depois o envelhecimento do tecido e, consequentemente, do órgão, do sistema e do organismo em si. E aí a pessoa acaba morrendo, porque ela não tem mais a capacidade de se reproduzir celularmente. E por isso, a ovelhinha Dolly, ela apresentou esse envelhecimento precoce, porque ela já foi obtida de células que já tinham um telômero curto, porque eram de células adultas e não de células embrionárias, como a bezerra Vitória, tá? E pensando em telômero, a gente também pode discutir a questão do câncer. O câncer, normalmente, é uma mutação que acontece no material genético da célula, em que essa célula ela não vai envelhecer. Ela vai se multiplicar indefinidamente. Esse telômero, ele não é encurtado. Ele vai sempre se mantendo ali e a célula ela se reproduz indefinidamente e muito rapidamente e vai criando tumores. E aí ela precisa de muitos nutrientes e oxigênio e ela acaba roubando nutrientes e oxigênio das outras células normais. Então, as outras células normais vão sendo estranguladas e mortas, digamos assim, né? Entre aspas, né? E a célula que causa o tumor, a célula que tem a mutação, ela vai se reproduzindo cada vez mais. É isso que é o câncer. E assim, eu termino a minha apresentação. Desculpa, ficou bem longa. Não sei se todos entenderam. E eu queria deixar aqui claro também para vocês que existem vários sites de pesquisa, né? Que hoje em dia a informação ela roda o mundo inteiro através da internet e que você não precisa se basear somente naquilo que você aprende em sala de aula. Quer seja na escola, quer seja numa faculdade, você pode procurar o conhecimento por conta própria, desde que em fontes seguras de informação, como, por exemplo, a revista Galileu, ou em artigos científicos, né? A revista Galileu traz algumas reportagens interessantes e existem vários sites que disponibilizam artigos científicos, como o site Cielo, o site PubMed. Tem ali inúmeros sites
inúmeros artigos que você pesquisa por assunto, por exemplo, câncer, ou genética, ou biologia molecular, aquilo que você tem interesse. Tem também o Google acadêmico, né, o Google escolar, e que você pode pesquisar fontes seguras de conhecimento, para você não se basear em coisas que podem ser fake news, né, em notícias fake news, e também você tomar cuidado com a IA, né? Hoje em dia está se usando muito a IA, o site GPT e tal, para produzir textos, mas até que ponto a IA realmente está certa? É bom você comparar, né? Além de ter uma questão ética no desenvolvimento dos trabalhos, é bom você comparar o que a IA está dizendo com aquilo que realmente já está na literatura, que já está consolidado no conhecimento humano, para ver se não há alterações, ok? Por aqui eu finalizo. Alguém... eu falei muito rápido, que era muita coisa, realmente genética é muito denso, né, o assunto, mas se alguém não entendeu algo, ou alguém tem alguma dúvida pertinente ao assunto, pode se Eu não manifestar. queria perguntar nada, eu só queria falar que a aula foi ótima. Genética é muito legal. Acho que é Obrigada. um dos melhores assuntos na biologia, Verdade. pelo menos pra mim. Quem sabe um dia, não sei se você, em que série você está, em qual nível de escolaridade, mas quem sabe um dia, se você se interessa muito por biologia, por genética, de repente você pode vir a ser uma geneticista no futuro. Sim, eu penso muito sobre isso. É muito legal. Você pode pesquisar vários assuntos sobre genética nesses sites que eu indiquei. Existem muitas outras plataformas que você pode ter acesso a periódicos acadêmicos, né, a artigos. Só que, infelizmente, alguns estão disponíveis só em inglês, não estão disponíveis em português. E aí, às vezes, você tem que traduzir. Outros precisam ser pagos, né, mas às vezes você tem acesso só ao resumo. Agora, se você tiver um site, se você usar uma conta de acesso, uma conta pública, por exemplo, na biblioteca de uma universidade, aí o acesso é liberado, porque as universidades públicas, elas têm acesso ilimitado e você não precisa pagar. Você pode baixar ali os artigos que você quiser e você não precisa pagar por eles. Algumas bibliotecas, né? Eu não sei se todas as bibliotecas estaduais e municipais também têm, mas eu sei que as bibliotecas das universidades federais têm esse acesso ilimitado. Infelizmente, não dá para a gente pagar todos os artigos que a gente quer ler, mas tem muito artigo gratuito, completo, gratuito, e tem muitos artigos em português também, alguns que você consegue traduzir, e que você pode crescer no conhecimento. Se você se interessa pelo assunto, é muito bom. Tem o Sci-Hub também, né, Carla? Você pode... Tem uma infinidade de sites que você pode procurar. O Sci-Hub é bacana que a gente consegue abrir o artigo, né? Mesmo pago. Ah, que bom. Eu nunca acessei esse. De repente, você deixa aí no Desse, com certeza. no chat, que aí disponibiliza para todo mundo, né? Quanto mais a gente propagar o conhecimento seguro, melhor, né? Eu que agradeço, Sara. É sempre bom a gente estar trocando ideias, né? Se quiser, Sara, desculpa, se quiser disponibilizar o PowerPoint para elas, pode
disponibilizar também, tá? Eu até te enviei também em PDF, que de repente fica mais fácil, porque às vezes o PowerPoint desconfigura, mas você pode disponibilizar para elas também, ok? Eu também gostei muito de participar, agradeço a presença de todos. Realmente é uma aula bem extensa, fica um pouco cansativa, porque genética é um assunto muito amplo, então tem muita coisa que a gente precisa falar. Eu tentei fazer um resumo, tem ainda mais coisa, mais exemplos que a gente poderia dizer, mas aqueles que tiverem qualquer dúvida, pode falar com a Sarinha, pode pesquisar mais sobre o assunto, tá bom? Beijinho para todos. Tchau, muito obrigada. Obrigada pela aula, Carla. Tchau, aula incrível. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Bye, bye. Tchau.